versículo de número 10. Famoso, né, irmãos? Malaquias 3:10. É o texto áureo do dizimista. Malaquias 3:10. Enquanto você abre a sua palavra, eu quero mais uma vez agradecer ao nosso pastor, agradecer a Deus, ao pastor presidente Abraham Robson Ferreira, a sua esposa, louvar a Deus pela vida do nosso pastor local, superintendente pastor Sanzuel Soares, sua esposa, pastora Marta, louvar a Deus por todos os obreiros aqui de Vila Franca de Xira. Deus seja louvado pela vida de vocês, em nome de Jesus. Está escrito assim, irmãos: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém, meus irmãos? Eu vou concordar com o nosso diretor de ensino, Gabriel Ferreira. Nós já poderíamos fazer, já dar a bênção apostólica, né, irmão? Depois de uma introdução dessa, mas eu louvo a Deus por essa introdução. Deus, Ele é um Deus que sabe de todas as coisas. E eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Sanzuel Soares, pela direção do Espírito, quando ele fala da importância da disciplina, ou seja, dizimar e ofertar, irmã Alegria, é um ato de disciplina. Infelizmente, nós vemos na internet, em outros canais, pessoas que banalizam, pessoas que distorcem o tema dízimo. A verdade, eles querem fugir do dízimo, eles querem fugir da oferta. Então, eles ficam em busca de gurus que tentam distorcer o mandamento de Deus. Trazei, Deus está ordenando, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mas eu não vou trilhar por esse caminho do diálogo, desse caminho das pessoas que distorcem, irmãos. Sabe por quê? Porque se a igreja evangélica, se o reino de Deus fosse depender única e exclusivamente dos dízimos, das ofertas, já teria terminado há anos, há séculos. Mas essa obra é uma obra de Deus. Quem sustenta essa obra é Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, quer compartilhar com os homens da beleza, da grandeza, que é de servi-lo também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Porque, irmãos, não existe nada melhor, irmãos, do que você ser dizimista e ofertante na casa de Deus. O caminho que eu vou seguir aqui hoje, diácono Gabriel Ferreira, é o caminho da verdadeira prosperidade. Porque existe uma falsa prosperidade, e se existe uma falsa prosperidade é porque existe uma verdadeira prosperidade. E essa verdadeira prosperidade leva o crente a ser um dizimista fiel e ofertante na casa dele. Porque, irmãos, Deus é o dono de tudo. Olha o que diz Ageu, capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus é dono da prata e Deus é o dono do ouro. Ele é o dono de tudo. Olha o que diz aqui o Salmo 50, versículo 10 ao 12. Pois são meus todos os animais do bosque. Se eu tivesse fome, não te diria. Olha a parte B. Pois o mundo é meu e tudo que nele existe, tudo é de Deus. Tudo pertence a Ele. Ele é o Senhor de toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se Ele é o dono, nós já descobrimos, Deus é a fonte. Deus é a fonte de toda a prosperidade.
Em Deus está todos os celeiros. Nós precisamos entender, irmãos, algo muito interessante. Pastor Sanzio falou algo interessante aqui. Pastor, você vai ter dificuldade em falar com relação à questão da disciplina, porque todo mundo aqui é disciplinado. Louvado seja Deus por isso. Mas existem pessoas que precisam dessa disciplina. Existem pessoas em casa que precisam dessa disciplina. Existem pessoas que precisam compartilhar com Vila Franca de Xira da bênção que é servir a Deus com seus dízimos e com as suas ofertas. Nós precisamos entender algo importante, irmãos. Por que é que o apóstolo Paulo, ele diz que Deus ama ao que dá com alegria? Deus ama ao que dá com alegria. Ele diz mais: Deus dá semente e pão ao que semeia. Observe só, irmãos. Deus ama ao que dá com alegria, e Ele dá semente e pão para aquele que semeia. Agora, irmãos, olha só o que o salmista diz. Nós já estamos chegando no cerne da questão. Olha só o que o salmista diz no Salmo 127, versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Ou seja, o segredo da verdadeira prosperidade não está no trabalho penoso. O segredo da verdadeira prosperidade não está no trabalho penoso. Está onde? Em ser fiel a Deus. Porque é Deus que tem a semente e é Deus que tem o pão. Agora vem a indagação, onde estão essas sementes? Onde estão essas sementes que faz a pessoa ser um verdadeiro dizimista, um verdadeiro ofertante, e uma pessoa que faz isso com alegria? Onde estão essas sementes? Onde está esse pão? E por final, como alcançar essa alegria de vir até o gasofilácio e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado porque foi o Senhor que me deu. Então eu estou aqui, Deus, te agradecendo, porque foi o Senhor que proveu isso para mim. Onde é que está essa verdadeira alegria? Já que estamos falando de disciplina, não existe disciplina sem alguns princípios. Quais são os princípios que me levam até o celeiro de Deus? Quais são os princípios que nos levam até o pão, até a padaria de Deus? Quais são esses princípios? O primeiro princípio, irmão, quero que você me acompanhe, é o princípio da obediência. O segundo princípio é o princípio que fala sobre a submissão. Hoje nós tivemos aqui um culto de preparação de discipuladores e falamos hoje sobre submissão. O terceiro princípio, mordomia. Mordomia. E o quarto e último princípio, generosidade. Então, obediência, submissão, mordomia e generosidade. Esses são os princípios da disciplina de ser um dizimista e ofertante fiel na casa de Deus. Mas, meus irmãos, para embasar uma teologia, eu preciso de um contexto, porque um texto sem um contexto é um pretexto. Eu preciso de um elemento da Bíblia, eu preciso de um exemplo, e aí eu posso utilizar um exemplo do Antigo Testamento. Qual é a pessoa que eu vou utilizar? Qual é a pessoa que Deus utilizou a obediência, a submissão, a mordomia e o colocou na generosidade? Essa pessoa chama-se José. José, abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. José. Por que José? Porque José seguiu os princípios. Eu não vou pura e simplesmente falar de dízimo e oferta. Eu vou falar nesta noite, irmãos, sobre os caminhos que nos levam ao celeiro de Deus. Os caminhos que nos conduzem a ser uma pessoa verdadeiramente próspera. E nós encontramos tudo isso em Gênesis capítulo 37,
por que Josué foi uma pessoa próspera, porque Josué era de fato um homem que tinha prazer em abençoar as pessoas. Gênesis 37, versículos 13 a 18. Josué obedecia, e José obedecia o seu pai. Olha o que diz o versículo 3. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. E ele responde: sim, Senhor, eu estou aqui para te obedecer. E aí o versículo 17 diz o seguinte: respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas ele o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. O que é que nós acabamos de ler? Israel chega para José e diz: você precisa ver onde estão seus irmãos. E eu acredito que eles estejam em Siquém. E José, irmãos, estava em Hebrom. Sabe qual é a distância de Hebrom para Siquém? 100 quilômetros. A distância daqui de Vila Franca, de Xira para Santarém, é mais ou menos 50 quilômetros. É como se ele fosse e voltasse para Santarém em busca dos seus irmãos. Mas ele obedeceu o seu pai. Ou seja, quem obedece não questiona. Quem obedece não questiona. Quando ele chega em Siquém, os irmãos não estão em Siquém. Onde é que os irmãos estão? Em Dotã. Dotã fica a 30 quilômetros de Siquém. Ou seja, ele anda mais 30 quilômetros. Tudo isso para ver, sabe quem? As pessoas que queriam tirar a sua própria vida. Porque os irmãos queriam tirar a vida dele. Mas ele obedecia a quem? Ao seu pai. Ele obedeceu o seu pai. E ele, sendo obediente, ele foi até Dotã. Se fosse outro irmão, voltava no meio do caminho. Mas sabe o que acontece? Todo submisso vai até o final da missão. Ele não para na metade. Tem pessoas que começam ofertando bem, dizimando bem, estão empregados, daqui a pouco começa a surgir um monte de coisa. Sabe o que acontece? Param no meio do caminho e começam a questionar. Sabe o que significa isso? Insubmissão. Porque o submisso, ele vai até o final. Você conhece alguém que começou bem, mas parou no meio do caminho? Você conhece alguém que começou bem e parou no meio do caminho? Essa pessoa está sofrendo com insubmissão. Mas ele, ao chegar lá, irmãos, todo esse atraso de 130 quilômetros foi proposital. Porque a caravana dos midianitas que passava, não passava por Siquém, passava por onde? Por Dotã. Então Deus está até nos atrasos. Deus está até dos atrasos. Todos nós conhecemos a história, os irmãos pegam, vende ele vai como escravo, mas ele obedeceu o pai, ele foi submisso também ao seu pai, e quem obedece a Deus e quem é submisso, sabe o que acontece? Deus dá mordomia. Deus dá mordomia. Sabe o que é mordomia? Você encontra isso em 1 Crônicas 28, versículos de 11 a 14, olha o que a palavra de Deus diz: tu és, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes por cabeça sobre todos. De Deus é o reino, de Deus é a prata, de Deus é o ouro. Deus governa todas as coisas, porque todas as coisas são dele. E aí onde reside o princípio da verdadeira prosperidade. Se eu fosse você, anotava: a verdadeira prosperidade é acesso e não posse.
Se eu fosse você, eu anotava isso aí. A verdadeira prosperidade é acesso e não posse. Ninguém pode dizer, sabe o que, irmãos? Ninguém pode dizer, eu tenho um carro. É o meu carro. Ninguém pode dizer, eu tenho um carro. Mas a pessoa pode dizer, eu sirvo ao dono de todas as frotas de carro. Porque Deus é o dono de tudo. Ou seja, dizimar e ofertar, irmão, não é um ato de dizer, eu vou dar o meu dinheiro a Deus. Não, 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 não. Você é mordomo das coisas de Deus. Tudo que está no seu bolso não pertence a você. Você apenas teve acesso ao dinheiro, porque a posse é de Deus. Porque de Deus é a terra e a sua plenitude, os habitantes e tudo que nela há, tudo é de Deus. Ninguém pode dizer, eu tenho uma casa, mas a pessoa pode dizer, eu sirvo ao dono de toda a terra, porque tudo é de Deus. Esse é o princípio da verdadeira prosperidade, irmãos. Irmão, quando você é mordomo, você entende que quanto mais você oferta, quanto mais você dizima, mais Deus te dá acesso. Mas Deus te dá acesso. E foi isso que Deus estava fazendo com o jovem José, dando a ele acesso. Não dando dinheiro, mas dando acesso. Eu sou apenas um mordomo. E aí eu fiz uma anotação aqui interessante que o Espírito Santo colocou no meu coração. Tem muita gente querendo construir puxadinho no quintal da casa do dono. Tem muita gente querendo construir puxadinho no quintal da casa do dono e pensando que está prosperando. O puxadinho não tem a bênção. Um dia a casa vai cair. Tem pessoas que pensam que tem casas, carros, posse e dizem tudo isso aqui é meu. Meu irmão, você está construindo um puxadinho. Você está construindo um puxadinho. Prosperidade é acesso. Depois que eu passei a servir, irmãos, eu passei a ter acesso. Eu tinha uma pequena empresa, então eu pensava que o dinheiro era meu. Eu fazia o que dava na minha telha. Os desejos que vinham na minha cabeça, eu queria executar. Mas, na verdade, Deus estava me dando acesso para abençoar outros. Porque a prosperidade que Deus irá colocar na mão de pessoas aqui nesta noite, só 3 receberam, amém? Glória a Deus. É para você abençoar outros. É para você transbordar na vida de outros. Quem está no puxadinho tem a sensação de prosperidade, mas está na corrida de ratos. Quem já viu aqui a corrida de rato, irmão? O rato corre dentro daquele círculo e ele tem a impressão, pastor Romeu, de que ele está avançando, mas sabe o que acontece? Ele não sai do lugar. Essas pessoas que vivem na corrida de rato, elas têm algo muito peculiar entre elas. Elas nunca têm tempo. Ela está sempre na correria. Ela está sempre buscando. Ela está sempre querendo pagar a conta. Ela está sempre querendo ganhar mais. Mas não tem tempo para as coisas de Deus. Ela está na corrida de ratos. Trabalha, mas não sai do lugar. Está sempre sem tempo. Mas a fidelidade de José ao seu Deus deu a ele acesso à mordomia de toda a casa de quem? De Potifar. Mulher, bem, serviço, ouro, riquezas, tudo. Quanto mais eu sou fiel a Deus, quanto mais eu honro a Deus, Deus me dá acesso. Deus me dá acesso. Deus me faz acessar lugares que eu nunca imaginaria de estar. Porque quem dá acesso é Deus, irmão. Ele sai da casa de Potifar, é obediência e submissa ao carcereiro, e o carcereiro dá acesso a quem é José? A administração do presídio. Ele sai do buraco
ele vai na caravana dos vendedores, Deus dá acesso a ele à casa de Potifar, ele sai da casa de Potifar, vai para a prisão, e mesmo na prisão, Deus dá a ele o quê? Acesso. Mesmo na sua escassez, mesmo na sua dificuldade, Deus vai te dar acesso. Deus vai te dar acesso. Vamos prosseguindo. Ele é fiel, administrador na cadeia, obedece, é submisso a Deus. E mais uma vez, Deus dá acesso aqui a ele, agora ao palácio. Nunca foi governador, mas sabe o que acontece? Quem é fiel, quem é obediente a Deus, quem é submisso, Deus é poderoso para te exaltar. Levou ele para o palácio de Faraó. Mas Deus, antes de dar acesso, sabe o que ele faz? Ele prova. Sabe por que tem pessoas que não têm acesso à verdadeira prosperidade? Porque não está pronto para, por exemplo, ter acesso e saber lidar com o sexo oposto. Tem pessoas que estão prontinhas para receber um cargo de diretor, ofertar mais, dizimar mais, mas Deus conhece e prova o coração. Tem pessoas que não estão prontas para saber lidar com tentações dentro do palácio. Tem pessoas que não estão prontas, irmã Alegria, para lidar com a corrupção que acontece dentro do palácio. Jesus, eu quero prosperar, Jesus, eu quero ganhar mais, mas Deus está sondando o seu coração, e Ele sabe que se você acessar, você pode se afastar da presença dEle. Então ele permite que você continue na cadeia, Ele permite que você continue na casa de Potifar. Limitado, com limitações. Tem pessoas que têm dificuldade em lidar com riquezas, com dinheiro, sobejo no banco, no bolso. A pessoa começa a achar que o dinheiro é dele e gastar, endivida-se. Ou seja, Deus conhece e prova os corações. A mensagem, irmão, não é só sobre o dízimo. A mensagem é: como é que eu faço para acessar os celeiros de Deus? Como é que eu faço para selar esse pão que Paulo afirma na sua carta aos Coríntios, que Deus dá? E aí já no palácio, depois que Deus prova o seu coração, Deus dá acesso a ele ao quê? A generosidade. Porque tem pessoas que prosperam, mas sabe qual é a dificuldade? Em ser generoso. No palácio ele é um fiel mordomo, obedece e é submisso a Faraó, tem acesso ao governo do Egito. Deus dá acesso a ele aos cofres do Egito. Olha só que coisa, irmãos. Deus dá acesso a ele aos cofres do Egito. A generosidade surge quando ele tem a oportunidade de se vingar dos seus irmãos. Você já viu aquela música Sabor de Mel? O sabor de mel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, vai ver. Eu vou estar na plateia, eu vou estar no palco e essa pessoa vai estar na plateia. O desejo de vingança. Eu agora tenho poder, eu agora tenho a posse, essa pessoa agora vai sofrer na minha mão. Deus nunca vai te colocar no palácio. Deus nunca vai te dar cargo. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite, irmãos. Deus nunca vai te dar cargo de chefia, porque Deus, Ele está esperando que você abençoe os seus inimigos, abençoe aqueles que te perseguem, aqueles que querem te ver no chão, aqueles que querem ver a sua derrota, irmã Alegria. Mas José não fez isso. Olha o que José fez. Gênesis 47, versículo 11 e 12. Quando Deus dá acesso à pessoa, a pessoa precisa ser obediente, submisso, mordomo fiel e generoso.
com aqueles que nos maldizem. Olha o que diz: José instalou seu pai, seus irmãos, e deu-lhes propriedades na melhor parte da terra do Egito. O melhor da terra. Mas sabe por que ele pôde dar o melhor da terra? Porque ele foi fiel e obediente ao pai lá em Siquém. Olha o que diz mais: na região de Ramsés, conforme a ordem de Faraó, versículo de número 12, providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Ou seja, todo mundo vestia bem, todo mundo comia bem, todo mundo dormia bem, todo mundo tinha casa, todo mundo tinha carro, todo mundo tinha cavalo, todo mundo estava bem abastecido. Mas ele tinha a oportunidade de dizer: eu não vou dar nada a ninguém. Meus irmãos, essa palavra corta lá e corta aqui também, viu, irmãos? A palavra de Deus é uma espada afiada de 2 gumes. Enquanto no Egito sofria com fome, na casa de Jacó tinha o quê? Mantimento. Quando eu sou fiel, quando eu sou dizimista, quando eu sou fiel ofertante na casa de Deus, sabe o que acontece? Não falta pão, não falta mantimento, não falta, irmãos, não falta. E sabe o que acontece? Não falta na minha casa e nem na casa do meu próximo. Tudo isso porque um homem obedeceu e se submeteu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí eu coloquei aqui, meus irmãos, essa promoção na empresa, essa porta aberta, essa empresa, tudo deve servir para a causa do reino. Essa promoção que você está pedindo a Deus, sabe por quê? É para servir na casa do rei. Essa empresa que você quer constituir, ela deve servir a casa do rei. Se o propósito que você tem no seu coração de abrir empresa, de conquistar um cargo mais alto, não for para servir na casa do rei, sabe o que acontece? As portas estarão sempre fechadas. E Deus não lhe dará acesso a sementes e nem a pão, porque Deus só dá acesso para quem obedece, para quem é submisso, para quem é mordomo fiel e para quem é generoso. Os irmãos estão entendendo, irmãos, que quando nós começamos a ver o caminho da semente, o caminho do pão, dizimar e ofertar se torna algo, sabe o quê? Prazeroso. Prazeroso. Eu estava conversando com a irmã, chama ela de Alegria 2, a irmã linda hoje, e ela me falou algo interessante. Ela falou: pastor, eu estou aqui, já estou dando spoiler aqui no testemunho dela, viu, irmãos? Ela disse: pastor, eu estou ganhando aqui esse cartão de 25 euros, e sabe o que acontece? Eu vou convidar 3 irmãos aqui da igreja. Eu vou convidar 3 irmãos aqui da igreja, e os 3 irão comigo aonde? No mercado. Você está entendendo, irmãos? Você entendeu, irmãos? Quanto mais Deus te dá acesso, mais semente Ele põe na sua mão. Mais semente. Agora, sabe o que acontece, Diácono Gabriel Ferreira? As pessoas querem a semente. Só a semente. Só a semente. E acabam fazendo, sabe o quê? Comendo a semente. Come o pão e a semente. Come o pão e a semente, porque não entenderam o propósito da generosidade. Eu estou correndo aqui por conta do tempo, irmãos. Nem que dê para eu suprimir aqui, mas o último exemplo, que é o exemplo dos apóstolos, eu quero falar para os irmãos. Eu vou me deter aqui nesse exemplo, que é muito interessante. Outro exemplo é o exemplo de Salomão. Pobre, né, irmãos? Passava dificuldade, Salomão, né, irmão? Sabe qual foi o segredo de Salomão para acessar a verdadeira prosperidade? Obediência, submissão, mordomia e generosidade. Ele obedece, sabe quando? Ele obedece quando ele segue aos mandamentos do seu pai. Seu pai disse: seja homem e cuide das coisas de Deus. Ele diz: Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi.
mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Ou seja, quem ama demonstra, não dá justificativa. Tem pessoas que dizem assim, ó, Deus sabe que eu amo Ele, mas hoje não dá para ir no culto não, mas Deus sabe que eu amo Ele. Ele sabe que eu amo. Mas quem ama demonstra, irmãos. A Bíblia diz que ele demonstrava, fazendo de que forma? Frequentando o templo e sacrificando a Deus. Não estou vindo na igreja, mas Deus sabe o desejo do meu coração. Quem ama demonstra, irmãos. Generosidade. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifício, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. Você sabe o que é isso, irmãos? 1000 holocaustos. Imagine quantos dias esse homem passou para poder queimar 1000 holocaustos. Mas quem é generoso com as coisas de Deus, Deus dá acesso à semente, Deus dá acesso a pão, e Deus dá acesso à verdadeira prosperidade. E aí o que Deus faz? Deus coloca ele na mordomia. Olha o que diz o versículo 8. Teu servo está aqui, entre o povo que escolheste. Um povo tão grande, que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento. Para fazer o quê? Para governar o teu povo. O que ele queria era governar o povo de Deus. E capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? Sabe o que acontece, irmãos? Deus ouve voto. Deus tem prazer em abençoar os pedidos dos seus filhos, mas Deus ouve voto. Ele queria governar bem o povo de Deus. E aí o que é que Deus fez? Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não a vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar justiça, farei o que você pediu, e lhe darei um coração sábio, e capaz de discernir de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. E aí Deus complementa, também lhe darei o que você não pediu, riqueza, fama, dinheiro. Ele não pediu a Deus nem fama, nem dinheiro, nem riqueza. Ele pediu a Deus o quê? Sabedoria para administrar o povo de Deus. E aí Deus o abençoou, dando acesso a ele a quê? A riquezas. Você está disposto a perguntar ao nosso pastor presidente de que forma você pode servir com seus bens e com as suas riquezas? De que forma você pode contribuir com essa obra, indo a lugares que ainda não chegou o Evangelho? Foi isso que Salomão perguntou a Deus. Deus, eu quero administrar bem o teu povo, mas eu preciso primeiro de sabedoria. Deus deu sabedoria, entendimento, riquezas, fama, pão, semente, deu a ele ouro, deu a ele prata, porque Deus é assim, irmãos, ele dá acesso a quem é fiel a ele, mordomo. Mas eu preciso também ser fiel, aqui também, meu pastor, no tempo, são 9h57, eu quero ler com os irmãos aqui, Filipenses, passei aqui para o Novo Testamento, Filipenses, capítulo do número 4, versículo de número 17 em diante. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Olha o que Paulo está dizendo. Eu estou buscando, não dádiva, mas eu estou procurando que você aumente a sua conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho uma abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte
me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível. Quando nós lemos esse texto, como nós estamos no século 21, nós vemos Paulo falando, eu recebi de Epafrodito. Nós estamos na era do MBA, na era do Pix. Hoje tudo é. Você pegar aqui o telemóvel, você faz um MBA em questão de fração de segundos. É isso mesmo, irmão? Mas como a Bíblia é um livro que nós temos que meditar nele, quando Paulo fala, eu recebi de Epafrodito, sabe onde Epafrodito estava, irmãos? Epafrodito, um nome bonito para você colocar agora no seu filho. Uma linda que vai casar, que vai ter filhos. Aleluia. Sabe onde é que Epafrodito estava, irmãos? Estava em Filipos. E Paulo estava em Roma. Sabe qual é a distância de Filipos para Roma? 1.100, 1.300 quilômetros. Pertinho, né, irmãos? 1.300 quilômetros. Mas esse homem, chamado Epafrodito, ele queria tanto abençoar a obra de Deus, ele queria tanto abençoar o apóstolo Paulo, que ele disse, eu vou romper esses 1.300 quilômetros, eu sou um ofertante e dizimista, e ele disse para os irmãos, eu vou até Paulo, e ele corre alguns riscos, perigos marítimos, naufrágios, piratas, roubos, soldados corruptos, uma caminhada longa, hospedagem precária, mas ele vai até Paulo. E sabe o que é que Paulo fala dele, irmãos? Filipenses capítulo 2, e o versículo de número 27, olha o que é que Paulo diz, e de fato, esteve doente, e quase à morte. Paulo está dizendo, irmãos, Epafrodito chegou aqui doente, e quase morrendo, tudo isso para trazer uma oferta alçada na casa de Deus. O que é que o Espírito Santo de Deus quer falar comigo e com você, irmãos, em tudo que foi dito aqui nesta noite sobre o princípio da verdadeira prosperidade, irmãos? Existe uma urgência no avanço do Evangelho. Mateus 24:14 diz, e quando esse Evangelho do reino for pregado a testemunha a todas as nações, então virá o fim. O que Deus quer, irmãos? Prosperar pessoas aqui nesse lugar. Não é só apenas ser um dizimista, ser um ofertante, é dizer, meu pastor, de que forma eu posso participar dessa obra, dessa ampliação, aqui dessa festa da gratidão? Eu posso fazer o quê? Porque quando falamos em dízimo, pensamos apenas a parte monetária. Eu posso também dizimar o meu tempo? Eu posso também dizimar o meu tempo aqui na casa de Deus, trabalhando para Ele, servindo com alegria, porque dizimar, irmãos, é servir com alegria. É por isso que Paulo diz, Deus não ama o tamanho da oferta, Deus ama ao que dá com alegria. Epafrodito chegou quase morto, mas chegou alegre. E a missão de Epafrodito não parou quando ele entregou a Paulo a oferta. Ele esperou Paulo escrever a carta. Ele esperou Paulo escrever a carta para levar de volta a carta para os irmãos em Filipos. Agora imagine Epafrodito chegando quase morto de volta com as cartas de Paulo na mão. Levou pão, gostei, olha aí, olha o fechamento da lição. Ele levou o quê? Levou o pão e trouxe a semente, que é a palavra de Deus. Você tem apenas ofertado? Você tem apenas, graças a Deus, dizimei, graças a Deus. Ou será que você tem feito como Epafrodito,
Deus, eu quero dizimar mais, eu quero ofertar mais, eu quero ser mais ofertante, eu quero também dar o dízimo do meu tempo, eu quero saber qual é a necessidade da casa do Senhor, eu quero me envolver com as coisas de Deus, porque ninguém devolve dízimo, irmãos. Se nós fôssemos devolver, teríamos que devolver tudo e 100%, porque tudo é de Deus. Nós temos que pedir a Deus semente e pão para que a obra dele cresça mais e mais e mais e mais. Eu quero orar por você nesta noite. Olha, o irmão já é trazendo aqui o gasofilácio, porque tem pessoas aqui, é verdade, tem pessoas já querendo ofertar mais. É isso mesmo, irmão, querendo ofertar mais. Depois de uma mensagem dessa, você fica, meu Deus, eu quero ofertar. E essa oferta seria, sabe o quê? A segunda milha. Porque andar a primeira milha, Gabriel, é fácil. Mas andar a segunda milha é o desafio que Jesus coloca para mim e para você nesta noite. Nós precisamos, não só apenas, irmãos, dizimar. Nós precisamos ter a disciplina de obedecer, ser submisso, ser mordomo, sermos fiéis a Deus, generosos, porque Deus vai dar acesso. Deus não quer você no puxadinho, Deus quer você no reino dele, tendo acesso à prata, tendo acesso ao ouro. Eu louvo a Deus, eu e a minha família, eu e Carla, meus filhos, porque nós estamos aqui na casa do reino, e nós temos essa impressão, irmãos. Nós estamos aqui, irmãos, sendo muito bem assistidos pelos irmãos, e o desejo que nós temos é de servir mais e mais e mais, irmãos. Mais e mais e mais. Então nós podemos fazer mais. Não fique satisfeito com aquilo que você está dizimando. Deus quer te dar acesso. Só uma irmã levantou a mão, ô irmãos. Deus quer dar acesso. E dar acesso significa dizimar mais, ofertar mais. Amém? Vamos ficar sobre os pés, vamos orar agradecendo a Ele por essa palavra e pedindo para que o Espírito Santo continue nos dando acesso, continue nos dando graça, para que possamos entender que a prata, que o ouro, que a terra, que tudo que existe aqui não é nosso, é de Deus, e Deus dá a quem Ele quer, Deus dá a quem é obediente, a quem é submisso, a quem é mordomo e a quem é generoso de coração. Pai, aqui nós estamos nessa noite, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Te pedimos que o Senhor nos ajude a sermos dizimistas, fiéis, mas não apenas dizimar, ó Deus, mas para que possamos ser obedientes a Ti, Deus, sermos submissos às nossas lideranças, sermos mordomos fiéis, sermos generosos, Senhor. Nos ajuda, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pastor Romeu Ramos, com oportunidade, dando prosseguimento ao trabalho em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, palavra abençoada para os nossos corações. Saímos daqui edificados pelo poder da palavra. Meus irmãos, nessa quinta-feira estaremos de volta. Vamos estar impetrando a bênção apostólica e eu creio que grandes coisas Deus vai fazer em nosso meio. Assim com a